aí já se apaixonou? Você já se apaixonou e sentiu um arrepio com o toque da pessoa? Você já se apaixonou e encontrou um porto seguro no abraço da pessoa? Eu já. Mas hoje nós vamos falar sobre a história do Will e da Stella, dois adolescentes que tiveram a chance de viver um amor único, porém para viver eles não poderiam se tocar. Human touch. We need that touch from the one we love almost as much as we need air to breathe. I never understood that until I couldn't have it. Hoje nós vamos falar sobre As 5 Passos de Você. Esse livro aqui é baseado no roteiro do filme. E o ponto principal da nossa história é uma doença. Uma doença que eu nunca havia ouvido falar, que é a fibrose cística. Então eu acho muito importante começar esse vídeo falando que essa é uma doença que compromete o funcionamento das glândulas exócrinas. O gene defeituoso é transmitido pelo pai e pela mãe. Ambos têm, só que ele só vai se manifestar no filho, já que os dois passaram para ele. As glândulas exócrinas produzem substâncias como muco, suor, e nessas pessoas isso acontece em grande quantidade com uma eliminação muito difícil. A Stella e o Will possuem essa doença. Eles são pacientes terminais e apesar de todas as similaridades nas suas vidas, né, as dificuldades por causa da doença, os sonhos que não poderão ser realizados, as inúmeras idas aos hospitais, eles também são muito diferentes. A Stella tá lutando pela sua vida, não apenas por causa dela, e segue o tratamento à risca. O Will não. O Will já tem aquele estilo de bad boy, o cara que é rebelde, que vai contra as regras, que não tem medo de morrer, que só quer aproveitar a vida. E no final das contas, a Stella tem algo que o Will não possui: esperança. You're the kind of guy that ignores the rules because it makes you feel in control. Am I right? You're not wrong. You think that's cute? Do you think it's cute? Os dois vão se conhecer num momento bem decisivo, porque a Stella tá passando por uma crise bem diferente das anteriores, a sua função pulmonar tá cada vez menor e ela tá com uma infecção na sua sonda. E o Will contraiu o B. cepacium, uma bactéria que faz com que ele não possa receber um transplante, então o jeito é testar diversos tratamentos que até então não fizeram efeito. No meio disso tudo eles vão se apaixonar. Se os dois se tocarem, se um espirrar, se um tossir e as bactérias tocarem o outro, é morte na certa, sendo curta e grossa. E aí você vai falar: Mariana, é isso? Mais um livro sobre doença. Mais uma história que a gente já começa a assistir, a ler, pensando: quem é que vai morrer? E a minha resposta é: sim. These meds are not optional. That's probably why they keep shoving them down my throat. We're gonna do our treatments together, so that way I know you're actually doing them. Shake on it. Funny. O que destaca As 5 Passos de Você dos outros livros do gênero é a abordagem. A doença é abordada com as suas consequências e limitações, e a regra principal é 6 passos de distância. A distância é o ponto-chave para que esse relacionamento tenha um diferencial e não caia no clichê, pelo menos no início. E isso torna tudo muito angustiante, porque você vê os dois chegando perto e você fica: peraí. Você não quer que eles se toquem, mas você quer que eles se toquem. Você quer que eles tenham um contato físico, mas quando isso chega perto de acontecer, você fica querendo gritar no cinema, porque não pode acontecer. No livro isso não acontece, porque você está acompanhando a narrativa, você acompanha os sentimentos, você vê a relutância. Tudo ainda mais real, esse lance de não pode se tocar, por causa do melhor amigo da Stella. O melhor amigo da Stella é o Paul. Ele é interpretado pelo Moisés Arias, que muita gente deve conhecer lá da época de Hannah Montana, porque é a minha primeira referência dele. Eles são amigos há anos, a Stella e ele se conheceram quando eles eram pequenininhos, no mesmo hospital em que ela está agora, e eles nunca puderam se tocar. Tem uma cena super emocionante dos dois, que eles estão super mal. Você fica sentindo a necessidade de um abraço, sabe? Porque quando seu amigo tá mal, você vai abraçar ele, é tão simples, você dá um pouquinho de amor, de carinho, e a pessoa se sentir ali acolhida, e eles não podem. Eu entrei na cabine de imprensa sabendo boa parte da história, já tinha lido 2/3 do livro. Mesmo assim eu fui surpreendida, porque a atuação dos protagonistas é muito intensa. Eles precisam de uma conexão, de uma dinâmica que torne a história muito envolvente, a ponto da gente acreditar nesse casal sem que eles precisem se tocar. Quantas histórias a gente tem que as pessoas se tocam e ficam arrepiadas, que as pessoas se abraçam e sentem algo, que as pessoas se esbarram e sentem algo. A Hayley Richardson e o Cole Sprouse conseguem apresentar uma química incrível. É admirável a forma como eles literalmente carregam o filme nas costas e alcançam todas as expectativas do casal. Através da expressão corporal, dos olhares, eles se completam.
interpretação. De um lado nós temos a Hailey, que tá dando tudo de si, sua interpretação é maravilhosa, é cativante e é tão boa que eu acreditei nela desde o primeiro instante. Sua personagem é bem difícil de lidar, porque ela é muito controladora, mas ela é muito humana também. Do outro lado nós temos o Cole Sprouse, que já tem atenção garantida, o astro, né, de Riverdale, vai levar muitos fãs ao cinema, eu tenho certeza, e os holofotes estão todos voltados pra ele. Mas é muito legal que ele não apaga o brilho da Hailey. Você consegue admirar muito ela, você consegue ver o destaque que ela é, e eu acho que ela vai acabar surpreendendo muitas pessoas. No mais, a direção do Justin Baldoni consegue enriquecer o roteiro, deixa muitas coisas nas entrelinhas, mas é muito bom pra ter uma interpretação do público também. Mas o que de fato me ajudou a compreender melhor os personagens foi o livro. O peso emocional do filme tá todo neles. São os dois a todo instante. Dá uma sensação de que eles estão sozinhos o tempo todo. A fotografia ajuda bastante nisso. E a ausência de certos elementos, como a presença dos pais, a maneira como os pais lidam com a doença, me incomodou um pouco. Tem que ser um pai e uma mãe muito, muito ruim pra você ficar um filme inteiro, que é de semanas, aparecendo, sei lá, em 3 cenas. E aí, chegando no final do filme, a gente tem uma cena que tá aparecendo o elenco inteiro junto. Todo mundo começa a brotar, todo mundo tá falando junto. Eu fiquei, gente, pra que tanta gente? Não precisava. Eu me acostumei a ter só os dois em cena. Isso me incomoda ainda mais porque talvez pra quem não leu o livro, o filme vai acabar sendo raso. Ainda nessa questão dos pais, o Poe tem um plano de fundo maravilhoso. Ele tem muitas críticas importantes, muitas reflexões relevantes em volta dele, e isso não acontece. Tem menções a algumas coisas da vida dele que ficam no ar, mas no filme, por exemplo, as pessoas não sabem que ele é descendente de colombianos e que os pais dele foram deportados, e é por isso que eles não estão lá em nenhum momento. E isso faz parte do medo dele de se relacionar também. E assim, eu comecei a ficar bem irritada com o rumo do romance. Quando começa a deixar todo o conteúdo relevante de lado, todos os aspectos românticos que eram reflexivos, para dar espaço a um melodrama exagerado e forçado, cheio de alarmes falsos e cenas que parecem referências a outros filmes e romances. E até na trilha sonora isso aconteceu. Eu realmente fiquei chateada por deixar de pensar em A 5 Passos de Você como um livro e um filme independente dos outros pra começar a ver um monte de referências. Eu pensei em Querido John, eu pensei em Romeu e Julieta, eu pensei em outros livros do Nicholas Sparks. Eu fui perdendo a paciência. O Will e a Stella passaram o filme inteiro sem poder se tocar e de repente alguém coloca uma luva e pega na mão do outro. E eu fiquei assim, quê? Eu fiquei chateada. Em vez de comemorar, pô, eles estão se tocando, não comemorei. E não adianta dizer assim, ah, Mariana, é uma luva, tem uma proteção. Pô, só deles poderem se tocar, meu irmão. Eles não podiam nem chegar perto um do outro, de repente eles já estão de mãozinha dada de luva. Pra mim isso já é importante. No final eu comecei a me sentir super distante deles, várias coisas pareciam superficiais. Ao ler o livro tudo parecia se encaixar, e o filme realmente é muito fiel. Muito fiel não, o livro é fiel ao filme, não sei nem como descrever isso, mas o livro é baseado no roteiro, então assim, tem um aprofundamento maior, tem um tempo maior pra aprofundar as coisas, nos dá a interpretação necessária, as reflexões e abordar tudo que é necessário pra que a história seja um diferencial, nos toque, nos emocione. De fato é a interpretação dos atores que fará toda a diferença, principalmente no final. E a emoção é certa. A 5 Passos de Você acaba sendo muito mais do que um livro, uma história sobre doença, sobre 2 jovens que podem ter suas vidas interrompidas a qualquer momento. Esse é um romance sobre a visão desses 2 jovens sobre a vida. 2 jovens que estão sim muito próximos da morte, mas 2 jovens que irão se apaixonar, que irão falar sobre a importância do amor, sobre a importância de se arriscar, de querer viver, de desejar viver, não apenas estar sobrevivendo. É sobre não ter escolhas, mas mesmo assim não desistir de tentar. Acho importante conseguir reconhecer os erros, mas também colocar tudo isso numa balança e ver que a emoção pesa muito mais e tem um valor muito maior. Eu chorei muito, eu chorei de soluçar no cinema, e depois, quando eu terminei de ler o livro, que tem um final além do filme, eu dei uma choradinha. Essa é uma história sobre a importância do toque humano, sobre a importância de um abraço, de um aperto de mão, que pode parecer tão simples pra gente que tem a oportunidade de ter isso todos os dias e às vezes nem dá valor. Então, acho que mais do que aconselhar vocês a assistirem o filme, a lerem a história, se tiverem a oportunidade, leiam antes, porque um completa o outro. Eu também quero aconselhar vocês a abraçarem as pessoas que vocês amam. Abracem, amem, beijem, não tenham medo. A vida é curta, uma hora a gente tá aí
na outra a gente não tá. E se for pra se arrepender, se arrepende do que você fez. Se a gente fez, tá feito. Pelo menos a gente tentou. Então é isso, espero que você aí tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, é muito importante. Vem aqui nos comentários conversar comigo sobre as 5 partes de você. Me diz o que você espera dessa história, se você conferiu e o que você achou. Me acompanhe nas redes sociais para saber o que eu estou lendo no momento. Um beijo e até o próximo vídeo.